Paz do Senhor para você, meu amigo, meu irmão, que assiste nesse momento mais um vídeo, mais uma mensagem da ADM Berlim. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade e também pela sua vida. Que Deus, desde já, possa abençoar a sua vida, o seu dia, a sua noite, aonde quer que você esteja, no carro, no trabalho, em casa, na escola, que você possa sentir as mãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero trazer aqui rapidamente uma meditação sobre a importância do conhecimento. Você já parou para se perguntar a respeito de certos versículos na Bíblia? Eu quero ler com você, primeiramente, em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para as notificações, a qual o YouTube te deixará informado sobre os novos vídeos. Todo domingo nós temos uma live da Escola Bíblica Dominical às 11 horas da manhã, horário aqui de Berlim, e participe conosco, e assim você estará adquirindo conhecimento. Voltando ao nosso assunto, quero ler aqui com os irmãos apenas um versículo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Amém? Somente essa parte A desse versículo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Você já parou para se perguntar por que determinados versículos na Bíblia são escritos daquela maneira? Você já parou para se perguntar por que determinadas ações, determinadas coisas aconteceram na Bíblia? Pois é, eu quero levantar aqui com você hoje pelo menos duas curiosidades que eu tive ao ler, e nós já lemos esse versículo várias vezes e nunca me perguntei, e agora eu quero compartilhar com os irmãos. E em cima dessa curiosidade, nós iremos tirar esse ensinamento, como disse, sobre a importância do conhecimento. Vamos começar com a primeira curiosidade, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, que diz assim: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Essa passagem, os irmãos com certeza já conhecem, quando o apóstolo Paulo ele chega a Atenas. E quando ele chega a Atenas, andando por Atenas, ele se depara com um altar erguido, e nesse altar estava escrito: o altar ao Deus desconhecido. Vale lembrar que os atenienses, eles tinham
os altares edificados a todos os seus deuses da mitologia grega, e assim entre eles estava o altar ao Deus desconhecido. E você já parou para se perguntar quem foi que mandou erguer esse altar ao Deus desconhecido? Eu estive pesquisando e essa foi a minha dúvida, a minha curiosidade. Quem mandou erguer o altar ao Deus desconhecido? Cerca de 600 anos antes de Cristo, viveu em Atenas um homem chamado Epimênides. Epimênides foi um poeta, um filósofo, considerado até um profeta, um homem místico grego. E Epimênides, ele, na época, é quem mandou erguer o altar ao Deus desconhecido. Por quê? Diz a história, as pesquisas, os historiadores, que naquela época tinha uma doença que não se achava uma cura. Então Epimênides ele manda com que ele consegue convencer os atenienses a erguerem um altar ao Deus desconhecido. Veja que Epimênides ele não era cristão. Epimênides ele era um filósofo, tá? Um poeta, considerado um profeta por conta de certas coisas que ele pregava, né? Então ele consegue convencer os atenienses a erguer o altar ao Deus desconhecido. Porém, muito pouco sobre o Deus desconhecido Epimênides ensinou aos atenienses. Portanto, eles não conheciam a Deus. E a fim de aplacar a tal doença que estava no meio do povo, ele fala, olha, levanta um altar ao Deus desconhecido. Quem sabe a doença se acaba, a gente vai conseguir aplacar a doença. Então, Epimênides, ele que mandou erguer o altar ao Deus desconhecido. Porém, eu faço questão de frisar que Epimênides ele não era cristão, ele não era temente a Deus, ele era um filósofo, um poeta. E não se ensinou sobre o Deus desconhecido, e eu acredito que talvez nem ele deveria conhecer o Deus desconhecido. E assim, os atenienses edificaram o altar. O apóstolo Paulo, anos depois, visitando Atenas, passeando, andando pela cidade, observa o altar ao Deus desconhecido e assim ele diz: o Deus desconhecido é o que eu venho anunciar a vocês. Eu irei dizer a vocês quem é o Deus desconhecido. Nós temos uma outra curiosidade, que é o apóstolo João. O apóstolo João, ele também usou de conhecimentos antigos para começar a escrever o seu evangelho. Segundo a história, também, cerca de 500 anos antes de Cristo, viveu em Éfeso um filósofo por nome Heráclito. Heráclito foi um filósofo que ensinou que o mundo foi criado o mundo passou a existir a partir de um agente divino. Ou seja, todas as coisas não poderiam existir ou não existiria se não fosse a ação desse agente divino. Lembrando que Heráclito, ele era um filósofo, também não era temente a Deus. Porém,
Heráclito, ele ensina que todas as coisas passaram a existir através de um agente divino. E ele se refere a esse agente divino como Logos. Logos, que Heráclito ele se referia, era como se fosse o fogo divino, a luz divina, e nada do que existia no mundo não poderia ser criado se não fosse a partir do fogo ou da luz que Heráclito ensinou. Lembrando que Heráclito ele ensina, e essas palavras vinda do grego, elas são traduzidas da palavra logos. Logo, Heráclito ele começa a ensinar que todas as coisas que existiam foram a partir do logos. Veja que o apóstolo João, quando ele é solicitado a escrever o Evangelho segundo João, se a gente for ler lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós vamos ver que o apóstolo João, ele usa as mesmas palavras que Heráclito. O apóstolo João, na primeira partezinha do versículo 1, ele usa as mesmas palavras que Heráclito. Vamos ler? Eu sei que os irmãos já conhecem, mas vamos ler para que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, que diz assim: no princípio era o Verbo. Se você for ver, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho segundo João em grego, porque ele estava em Éfeso e ele escreveu em grego. E a tradução do verbo em grego é logo, assim como Heráclito tinha se referido lá 500 anos antes de Cristo. Será isso uma coincidência? Não, não era uma coincidência. Porque todos os atenienses, eles tinham essa crença de que tudo foi criado a partir de logos. Tudo começou a existir a partir de logos. E o apóstolo João, ele usa as mesmas palavras. Segundo as pesquisas, eu estive estudando, e a Bíblia, na versão grega, ela começa esse versículo exatamente com as mesmas palavras que Heráclito tinha usado quando ensinou o povo. Então, João, entende-se que João, ele usou as mesmas palavras que Heráclito. E ainda não sendo o bastante, o apóstolo João, ele também, assim como Heráclito, ensinou que todas as coisas vinham de logos, sendo que fogo e luz, e nada do que existia poderia existir se não fosse a partir de logos. O apóstolo João, no capítulo 1, ele também usa as mesmas palavras, no versículo 3 até o versículo 5, que ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja que no versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por ele. E Heráclito estava certo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais uma vez, Heráclito estava certo. Então, Heráclito era temente a Deus? Não. Heráclito era um filósofo e estava ensinando uma crença para dar razão à existência de todas as coisas. Quando o apóstolo João ele começa a escrever o seu evangelho, a sua carta, o apóstolo João ele diz assim: no princípio era o Logos. Heráclito estava certo, no princípio era o Logos.
e todas as coisas foram feitas por ele, pelo Logos. Heráclito estava certo também quando ele disse que todas as coisas foram feitas pelo Logos. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Heráclito estava certo. Porém, uma coisa que Heráclito não disse, e eu venho vos dizer, é que o Logos se fez carne. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. E é esse Deus que eu quero vos ensinar. O apóstolo João começa a apresentar a Deus a partir das palavras que Heráclito deixou como crença para aquele povo ateniense. Assim como eu disse do apóstolo Paulo, que usou do altar ao Deus desconhecido, a qual Epimênides mandou erguer, para introduzir a palavra aos atenienses. Então, João ele ensina em Éfeso e o apóstolo Paulo ensina em Atenas. O que eu quero extrair com você em cima dessa observação? O que eu quero deixar aqui para nossa meditação é que nós temos que ter o conhecimento bíblico para sabermos aproveitar as oportunidades para evangelizarmos, sabermos aproveitar as oportunidades para sabermos semear a semente, que é a palavra de Deus. Se nós não temos o conhecimento bíblico e também nenhum conhecimento histórico, como poderemos aproveitar as oportunidades que surgem? Veja que nos dias de hoje a tecnologia tem dominado todo o mundo e a tendência é só aumentar essa tecnologia. E, por exemplo, hoje, essa nova geração que vem crescendo, dificilmente essa geração colocará a mão em um livro para ler, mas assistirá um vídeo. Então, por que não aproveitarmos da tecnologia e saber que estarão ali de frente a um aparelho assistindo um vídeo e poderão assistir uma mensagem edificante, uma mensagem, uma palavra, um ensinamento? Quantas das vezes você, em uma conversa, já percebeu que podia ter começado a falar da Bíblia, a falar de Deus, e talvez você se sentiu inseguro por não ter o devido conhecimento e saber introduzir a palavra de Deus? Vamos seguir o exemplo do apóstolo João e do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando vê aquele altar ao Deus desconhecido, ele fala: é esse que eu vos venho falar. É sobre ele, o Deus desconhecido, a qual vocês até hoje adoram e não sabem quem é. Eu venho explicar para vocês. Em nenhum momento o apóstolo Paulo e o apóstolo João, ele compactuou com os ensinamentos desses filósofos. Em nenhum momento eles compactuaram, eles disseram que essas pessoas eram tementes a Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo não concordava nem um pouquinho com Epimênides, nem um pouco. Assim como também o apóstolo João, ele não concordava com Heráclito. Só que era isso que o povo acreditava. Tanto em Atenas, os atenienses acreditavam na teoria de Epimênides, como também em Éfeso. Os efésios, eles acreditavam na crença que o filósofo Heráclito tinha deixado. Então eles disseram:
vou pegar o que vocês conhecem para apresentar o que vocês não conhecem. Se você for ver, o apóstolo Paulo, ele ainda cita no versículo 28 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele cita ali frases que Epimênides tinha citado. Até lá em Tito, no capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo se refere a alguns dos seus próprios profetas, dentro do contexto que ele fala, ele também está se referindo a Epimênides. Então, o que eles fizeram? O que o apóstolo Paulo e o apóstolo João fez? Eles pegaram o que o povo conhecia para apresentar o que eles não conheciam. Não perca a oportunidade de evangelizar. Tenha o conhecimento bíblico, conheça a palavra de Deus, saiba o que ela quer dizer. E aí você vai saber que na hora certa o que falar. Você vai saber e você vai ter a palavra certa. Só que se você não estuda, se você não se interessa em pesquisar, em ter a Bíblia, a palavra guardada no seu coração, essas oportunidades vão passar e talvez uma alma, uma vida, não se renderá aos pés de Jesus Cristo por conta da oportunidade deixada passar. Então pense nisso, reflita, medite, procure conhecer a palavra, procure meditar na palavra, e assim eu tenho certeza que toda oportunidade que aparecer, você vai ter o conhecimento para saber introduzir e aproveitar aquela oportunidade para pregar o Evangelho. Amém? E assim eu deixo-vos a paz. Que Deus abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente noite, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Que Deus possa abençoar você e a sua casa, o seu trabalho, aonde você estiver. Fique com Deus, a paz do Senhor.